Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Meu nome é Rosângela, queridos irmãos, convido a todos para este momento de reflexão. A lição de hoje está no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição escolhida foi a de número 61, Nunca Desfalecer. E a parte evangélica diz assim: orar sempre e nunca desfalecer. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. E Emmanuel, no livro, diz assim: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os espíritos astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Pois bem, lá no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, dos versículos 1 a 8, Jesus contou-lhes uma parábola, que é a parábola do juiz iníquo. O que seria iníquo? Quer dizer que seu comportamento é contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. Esse juiz não acreditava em nada disso. E lá no primeiro versículo, Jesus enfatiza que é dever orar sempre e nunca desfalecer. Ele conta que lá havia uma mulher viúva que pedia justiça e ela necessitava tanto dessa justiça que ela insistia a este juiz por essa justiça tão necessitada. E a mulher foi tão insistente que mesmo o juiz, não temendo a Deus e nem respeitando aos homens, resolveu a situação da viúva. Ela orou, ela pediu, ela buscou, ela foi perseverante. E como está lá no Evangelho de Mateus 7,7, ele diz que pedis e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. E ainda que pareça demorado, nós sabemos que Deus, que é soberanamente justo e bom, Ele nos atende, Ele fará justiça aos seus.
E isto me faz lembrar de uma história de um menino de 10 anos. Quando ele tinha esses 10 anos, próximo da época do Natal, ele ficou muito revoltado. Ele teve um sentimento de inferioridade muito grande que deu essa revolta interna nele. Ele não se conformava com a pobreza, ele não se conformava com aquela situação que os pais viviam. Ele até magoou os pais mediante essa situação. E aí o que, que aconteceu? Nesta época, né, próximo ao final do ano, os pais compraram a ele um par de sapatos, mas muito inferior à qualidade daquele que ele queria. Os amigos tinham uma qualidade muito melhor que a dele e teria uma apresentação no final do ano na escola, lá onde ele estudava, e ele sabia que o sapato dele não era da qualidade igual a dos amigos, era uma qualidade muito inferior. E aí, quando ele chegou em casa, ele chorou, ele ficou amargurado, porque ele desejava um de uma melhor qualidade. E os amigos, ele ia ter que encontrá-los, né? E com aquele sapato, como assim? E aí, a mãe dele fez ele se acalmar, convenceu a ele não ficar daquele jeito. E na hora de sair, a mãe levou um pacotinho, um embrulho junto. Dentro desse pacote estavam os sapatos antigos dele, os sapatos já usados. E quando ele chegou, a mãe foi cumprir uma promessa que ela havia feito a uma amiga de dar este sapato do filho já usado ao filho dessa amiga, que o marido estava desempregado e eles estavam passando por uma situação muito difícil. E antes que ela dissesse qualquer coisa, o menino compreendeu, né, que o desconforto do outro menino poderia ser muito maior que o dele. E de volta para casa, carinhosamente, a mãe comentou aquela boa lição que se gravou para sempre na alma e até hoje, nos momentos de dificuldade, ele serve de estímulo. E as nossas dificuldades, se avaliarmos bem, é sempre menor que a do nosso próximo. E relembrando o final da lição, Emmanuel diz para orar sempre, trabalhar, servir, aprender, amar e nunca desfalecer. Então não desista, não esmoreça, não tenha medo, não se entregue, não jogue a toalha. Que continuemos a ter fé, sede e fome de justiça. E vamos orando, né, sabendo que teremos e seremos atendidos pela nossa fé. E assim nós agradecemos então a Deus, a Jesus, a Maria, e que eles possam envolver os nossos lares, os nossos familiares, espalhando muita luz, muita paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos.